Bem-vinda e bem-vindo ao Por Trás do E-Commerce, o seu podcast sobre os bastidores do mundo do e-commerce. Hoje receberemos uma pessoa especial que vai nos contar da sua experiência nesse mundo. Então, senta-se confortável e se prepara. Boa escuta. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Não sei quando vocês vão ouvir esse podcast, mas hoje temos de novo um convidado incrível para apresentar para vocês. Antes de se apresentar, Emerson, primeiro ponto, boa tarde. Boa tarde. Eu começo a perguntar como todos os nossos convidados, para entender um pouco mais quem você é e quem você foi. Então, Emerson, quando você era criança, o que queria ser quando crescer? Bom, Nicolas, obrigado aí pelo convite. Vamos ter esse momento de bate-papo aqui, super bacana. E pensando na tua pergunta, quando eu era bem pequenininho, eu queria ser motorista de trator. Mas depois, quando cresci um pouco mais, eu tinha a ideia de ser veterinário. E aí nada disso se concretizou. Eu acabei fazendo outras coisas na minha vida. Mas esses acho que eram as minhas vontades de infância, assim. Acho que, sem querer ofender você, também você cresceu, nasceu num mundo que estava muito diferente do mundo atual. Não tinha ainda internet, tinha talvez pouco computadores. Acho que é importante as pessoas entenderem isso. Mas é sempre interessante mesmo fazer essas perguntas para entender qual é o perfil da pessoa, entendeu? Tipo, veterinário, queria ajudar animais, queria ajudar, tem essa coisa. Então, por isso que sempre gostamos de começar por isso e depois chegar nos assuntos mais de e-commerce. Mas então, para falar de hoje, como você consegue se definir hoje profissionalmente? Como você consegue explicar, como podemos explicar para as pessoas o que você faz hoje? Bom, minha jornada profissional já ultrapassa os 30 anos, né, desde quando eu iniciei meu trabalho em escritórios e tudo, mas eu hoje estou na Standout, sou o CCO da Standout, cuido do time de vendas da empresa e penso que estou bastante realizado profissionalmente, porque principalmente depois que estive na Standout, né, desse período em que sou sócio da Standout, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu gosto muito, que é o e-commerce. Trabalhar com as mídias digitais, né? Isso trouxe para mim uma realização profissional incrível, né? E me faz hoje um profissional quase que completo aí nessa jornada de mais de 30 anos. Perfeito. Acho que vale a pena também me explicar um pouco sobre a Standout. Caso alguém não conhece, o que a Standout faz hoje? Como podemos resumir um pouco a empresa para justamente posicionar melhor você nesse mundo do e-commerce? A Standout, ela está absolutamente inserida no mercado de e-commerce, né? A Standout é uma empresa de inteligência em marketing digital e nós produzimos vitrines digitais, landing pages, mini vitrines e uma série de outras peças que são importantes para que a indústria possa, através delas, conversar com seus consumidores no último ponto de contato do consumidor com aquela marca, que é na página de produto do e-commerce. Então, a página de produto do e-commerce, com a Standout, tem uma vitrine digital com conteúdo incrível, com conteúdo vendedor da marca, onde a gente tem a oportunidade de contar a história da marca, contar a possibilidade de uso daquele produto, receitas e tudo mais que a marca gostaria de contar para o seu consumidor e que ela não tem a oportunidade no meio digital. No meio físico, você tem a promotora de vendas que está lá em pé na frente da gôndola e pode fazer esse papel, né? Ela pode colocar uma testeira numa ponta de gôndola, ela pode fazer uma degustação na gôndola. Agora, no digital, se não houver uma vitrine digital, a marca não consegue fazer essa comunicação de maneira assertiva e direcionada como a gente consegue fazer. Não consegue se diferenciar mesmo. Não consegue se diferenciar. Eu acho que é muito legal mesmo, porque aí vamos voltar
pouquinho na conversa que tínhamos antes sobre o fato de a pandemia era mudou muito o jogo. E acho que uma das coisas que ela mudou é a indústria entender a importância de chegar direito até o consumidor. Então, deve ser um momento muito legal mesmo para vocês de acompanhar a indústria a chegar até o consumidor. A pandemia foi um divisor de águas para o mercado digital, né? Se a gente pensar que o mercado digital, o mercado de e-commerce, ele crescia na ordem de entre 5% e 10% por ano antes da pandemia. E nos anos da pandemia, ele cresceu em 2020 41%, 2021 29%. Então, esses crescimentos a passos largos, né, que aconteceram no intervalo dos anos da pandemia, fizeram com que esse mercado se tornasse muito mais relevante do que ele é para o consumidor, né? Então, se uma marca hoje quer atingir o seu público e não olha para o digital, ela comete um grande erro. E ela corre um grande risco, porque esse consumidor ele pode estar só no digital, inclusive, né? Apesar de eu acreditar muito na compra omnichannel, né, no phygital, e a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu ainda penso de que as marcas têm que estar próximas do seu consumidor aonde ele está. E aonde ele está? No digital e no físico. Ele não pode ignorar nenhum desses pontos. Não, acho que mesmo vocês fazem bem a ponte entre esses dois. Mas, já estamos falando de e-commerce, mas antes disso, vamos voltar um pouco em você. Você, então, fez o caminho do menino que queria dirigir um trator, ser motorista de trator, para chegar mesmo nessa posição do mundo do e-commerce que nem existia na época. Dentro desse caminho, quais foram os seus maiores desafios? Imagino que teve uma coisa, talvez, de adaptação, mas como você pode resumir seu caminho e os desafios, os pontos-chave que você teve que evoluir ou fazer uma coisa diferente para conseguir mesmo chegar a ser essa pessoa realizada que você é hoje? Bom, eu acho que eu tive dois grandes momentos de transição na minha carreira. Minha carreira começou no mercado financeiro, e aí eu trabalhei por 10 anos no mercado financeiro. E aí, depois de 10 anos, eu queria fazer uma transição de carreira porque eu estava fazendo publicidade e propaganda na faculdade. E eu queria fazer alguma coisa relacionada ao cliente, né, direcionada ao cliente. E aí eu fui trabalhar com CX. E trabalhei por 20 anos com CX. Né? E esse período todo que eu trabalhei com CX, eu construí uma carreira sólida, né? Onde eu iniciei lá num trabalho no início dessa carreira como um supervisor de área, né? E terminei como um diretor, um head de área importante naquele segmento em que eu estava. Mas eu também cheguei ao final desses 20 anos querendo fazer alguma coisa diferente. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir para a Standout, e iniciei na Standout primeiro para um trabalho de consultoria e depois me associei à empresa. E essa transição foi uma transição muito bacana porque fez com que eu tivesse novamente que voltar a aprender. Quando eu trabalhei no mercado de CX depois de 20 anos, você aprende pouco, né? Você acaba aprendendo menos, né, no dia a dia, porque chega uma hora que você esgota, né, quase que os seus conhecimentos. E eu tive que reaprender tudo para trabalhar com e-commerce. Então foi ótimo, eu curti demais reaprender, né, voltar a conhecer coisas novas, aprender coisas novas, a dividir ideias com os meus sócios, com os colaboradores da Standout. Então, está sendo ainda para mim um grande aprendizado, mesmo depois de 4 anos que eu atuo nesse mercado e nesse segmento. Então, uma grande escola da Standout está sendo para mim. Perfeito. Aí você trouxe uma nova pergunta que não estava prevista no meu roteiro, mas que faz total sentido e que me reconheço muito nesse momento que você fala sobre a aprendizagem. Eu sempre aprendemos, e sempre aprendemos mesmo através da experiência, através de coisas, enfim.
faz alguns tempo que eu volto a consumir conteúdo de verdade. Então, entrei num curso, estou lendo livros mesmo sobre a área, enfim. Estou sentindo muito a importância, na verdade, de todo esse ensinamento que estou pegando para conseguir abrir a cabeça. Conversamos mesmo um pouco sobre contratar pessoas, sobre antes de iniciar esse podcast, mas um pouco mesmo sobre a importância dessa aprendizagem, essa vontade, esse perfil das pessoas. Isso no mundo do e-commerce e como a evolução que conhecemos. Você acha que uma coisa mesmo que é essencial para as pessoas ter essa cabeça de querer aprender sempre e uma coisa que, além de animar, eu acho que uma coisa que anima, porque quando aprendemos estamos mais animados, mas além disso, é uma coisa mesmo que faz essa diferença num profissional para você? Sim, eu fui professor universitário por 4 anos. E eu tive a oportunidade de ensinar aquilo que eu mais sabia na época, que era fazer gestão de pessoas, né, e fazer gestão de negócios. Eu penso que aprender é do dia a dia, né? A gente vai aprender todo dia um pouco. Aliás, ignorar é a arte de aprender, né? A gente tem a oportunidade de aprender todo dia um pouco a partir do momento que a gente acredita que não sabe tudo, né? Mas eu sinto que para que a gente tenha no mercado de e-commerce profissionais mais preparados, com boas formações, as pessoas vão ter que se interessar por esse mercado e se aprofundar no estudo desse mercado. Existem, a gente conversando um pouco antes, né, comentei com vocês, né, existem MBAs super bacanas, né, no mercado, voltadas para o e-commerce, né? A Exalc da USP tem uma formação de varejo e comércio online super bacana. A Embi Morumbi tem uma formação super bacana de MBA. Esses cursos são online, né? Então as pessoas não têm nem que se deslocar até os locais para poder aprender. Mas mais do que isso, também para quem não tem a oportunidade de fazer um MBA, uma faculdade de gestão de negócios online, que elas estudem lendo, né? Existem livros incríveis aí no mercado. Eu comprei um essa semana, né? E ainda não chegou. E eu estou ansioso para chegar, que ele chama Estratégia de Marketing Digital e E-Commerce, né? Da Sandra Turci. E para mim, eu não sei se fala Turci ou Turci, mas para mim, a literatura rica que existe sobre o negócio vai formar profissionais melhores, né? E as pessoas têm que se interessar, têm que debruçar sobre isso. Quem quer abrir um e-commerce tem uma literatura absolutamente importante e completa sobre quem quer montar um e-commerce, que chama E-commerce Conceitos, Implementações e Gestão, né? Que fala sobre como é que você monta um e-commerce, como é que você forma o seu negócio. Então, literaturas sobre o negócio vão fazer toda a diferença para os profissionais que querem crescer nessa carreira e nesse mercado. Isso mesmo. Eu acho que, na verdade, hoje o grande desafio é que o mercado de infoprodutos é um mercado que está crescendo. Eu acho que é o único mercado que não está na crise hoje no digital. Só que tem tantas coisas, e tem coisas muito boas, e tem mesmo livros, eu acredito cada vez mais mesmo nos livros que são mais estruturados, e da forma que você contou, aliás, depois acho que vou colocar alguns na minha lista, mas acho que o grande desafio das pessoas vai ser conseguir mesmo fazer a triagem dentro de tudo que tem para estudar. Que tipo mesmo de conteúdo, acho que uma coisa que cada tem que encontrar seu caminho. Eu estou hoje numa fase de estudar bastante sobre empreendedores. E a ideia é ter uma empresa mesmo que tenha uma cultura, tenha muitas coisas. Não tenho o objetivo de criar uma empresa que vai ser vendida a milhões amanhã. Mas meu foco é entender como as pessoas contam mesmo. Tipo, pego um livro sobre como vender melhor. Só que esse livro, na verdade, esses livros, eles vão ter uma coisa de contar a história do empreendedor, como ele faz, porque a venda é muito mais que só a venda. Então, só para complementar mesmo essa resposta sobre essas dicas que você deu e que achei muito legal, tanto de cursos quanto de livros, é as pessoas encontrar o que me interessa hoje para conseguir começar a procurar conteúdo sobre esse assunto. Acho que o e-commerce é um assunto muito
grande, aí veja o que você quer fazer. Quer vender, vai ser um tipo de conteúdo. Quer empreender, vai ser outro tipo. Quer saber como montar exatamente um e-commerce, aí é outro tipo, como esse livro que você fala. Então, é um caminho muito interessante e ver mesmo que não falamos sobre educação damos conselhos para as pessoas. É mesmo sobre o que nós vivemos, acho que isso que foi muito legal passar. Mas, enfim, estamos aqui para falar sobre e-commerce mesmo e sobre sua visão de e-commerce. Então, vamos entrar nesse assunto. Esse ano é a primeira crise da história do e-commerce no Brasil. Aí, pessoal, não quero ser dramático, mas, de fato, é um momento muito difícil. É uma crise que é grande e acho que não é só uma crise, é a primeira crise. Então, o e-commerce está muito perdido. Eu tenho clientes que têm lojas físicas e e-commerce e que estão no momento de se perguntar mesmo como vale a pena voltar para a loja física ou vou continuar no e-commerce. Tem clientes literalmente que estão nessa pergunta. Mas queria seu ponto de vista sobre essa crise. Depois vamos conversar um pouco mais sobre consumidor mesmo, mas como você enxerga esse momento mesmo do e-commerce no Brasil? Bom, eu enxergo o copo meio cheio, não enxergo o copo meio vazio. Né? Eu não quero romantizar a questão do momento do mercado, mas eu vejo que o e-commerce ele teve um grande salto na pandemia de crescimento, né? Que ele não vai permanecer com essa mesma proporção de crescimento que teve nos anos de pandemia, mas que apesar dos faturamentos não estarem sendo super atrativos para o mercado de e-commerce, né? Tivemos até uma queda no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, né? De 39 bilhões para 37 bilhões esse ano. Então, o primeiro trimestre demonstrou uma queda, apesar de pequena, mas uma queda de faturamento, né, no mercado de e-commerce. Mas existe uma questão que é super importante de ser dita, que é todos os indicadores estão apontando para baixo? Não. Não são todos os indicadores que estão apontando para baixo. As pessoas cada vez mais compram online. Né? Então, o número de pedidos cresce, apesar do faturamento menor. Mas como é que você faz essa mágica? Né? O faturamento cai e o número de pedidos cresce. O ticket médio diminuiu. Por quê? Porque as pessoas passaram a fazer compras de bens não duráveis no e-commerce. Né? O segmento que mais sofreu nesse primeiro trimestre foi o de telefonia, que tem o ticket médio mais alto dos segmentos. Mas os segmentos, por exemplo, de supermercadistas, né, de beleza e saúde, perfumaria, essa turma está crescendo em volume de pedidos. Né? Quem não fazia compra online está fazendo compra online. Então, eu vejo um momento de mercado, um momento de acomodação, quando a gente fala de faturamento. Mas eu vejo com bons olhos o crescimento que a gente continua tendo quando a gente fala em volume de compras. Né? As compras continuam acontecendo e elas estão crescendo. Então, o mercado é um mercado que, ao meu ver, continua sendo um excelente mercado para quem quer investir, né? E eu acho que quem não tem seu comércio no meio online precisa ter já, porque já ficou para trás. Né? Então, corram, para quem não tem e-commerce ainda, corra para poder ficar igual aos seus concorrentes. Então, esse é o meu conselho para quem ainda não está no meio digital. Exatamente isso. Eu acho que para quem já está, é um momento de uma grande mudança. Por muitos anos, talvez uma década, duas, enfim, eu quase sempre ouvia o cliente é importante, o cliente tem que estar no meio. Só que, na verdade, isso poucas vezes passou de um discurso bonito. Sempre foi, vamos fazer isso, só que a real preocupação estava, tenho produtos, quero vender esses produtos, e vou me preocupar mesmo em como vou conseguir convencer a pessoa de comprar esses produtos. Hoje, acho que, de fato, temos que colocar, mais que nunca, o cliente no centro. E na NM, no nosso negócio, na nossa consultoria, estamos acompanhando mesmo os clientes a fazer essa mudança. Como você colocar de verdade o cliente no meio. Estamos começando a olhar
de um lado, aquisição de novos clientes, porque como você falou, tem cada vez mais pessoas que compraram. Acho que o ano passado foi 24% a mais de pessoas que compraram. Só que, na média, cada compra 18% a menos na internet. Isso ou através do ticket médio, porque a pessoa vai recomprar menos vezes, ou vai comprar na loja, enfim. Então, tem um duplo desafio, ao meu ver, que de um lado, a aquisição de novos clientes e trazer sempre novas pessoas para a marca, que seja indústria ou que seja mesmo o site. De outro lado, como fazer a pessoa comprar de novo com a marca, como fidelizar as pessoas num mundo que cada vez menos tem fidelidade. Acho que saímos da época que estava muito tudo sobre o melhor preço ganha, que não é sempre o melhor preço que ganha, vai ser a melhor experiência. E aí chegamos mesmo um pouco mais sobre as standouts e sobre o que vocês fazem, mas que vocês estão muito bem inseridos nesse mercado e nessa experiência do consumidor. E como você justamente enxerga essa situação de o consumidor e o cliente final tem que estar como uma experiência cada vez melhor, e como a standout se encaixa e traz isso para a frente mesmo do que estamos fazendo. Sim, eu acho que a standout ela garante, através dos seus produtos, né, das suas soluções, que as marcas consigam, nos meios digitais, colocar o cliente no centro dos seus negócios. Né? Então, quando você vai para o meio digital, você tem páginas de produto que são pouquíssimo atrativas para o consumidor. Você tem uma foto do produto que muitas vezes está desatualizada, né, ou mal tirada. Você tem um título que poucas vezes diz, de fato, o que aquele produto oferece ou é, e o valor e o botão comprar. E, basicamente, é isso que o e-commerce oferece para o consumidor no momento em que ele está no último ponto de contato com o produto para colocar o produto no carrinho. O que a Standout faz? A Standout traz o consumidor como centro do negócio quando ela cria uma comunicação rica sobre o produto naquele último ponto de contato. Então, ela faz uma vitrine digital atrativa visualmente, que traz toda a riqueza de benefícios daquele produto, traz a história do produto, traz o modo de uso do produto, a aplicação do produto e todos os diferenciais que aquela marca e aquele produto tem para o consumidor. E eu acho que isso é colocar o consumidor no centro do negócio, né? É se preocupar com o que ele está vendo naquele ponto de contato. E aí a gente traz isso para o consumidor através de uma vitrine digital. Isso é demonstrado de maneira, para nós, muito pragmática, quando a gente olha para o engajamento. Uma página de produto sem vitrine digital, ela é consumida pelo cliente, né, pelo shopper, no último ponto ali de contato, por 20 segundos. De 20 a 30 segundos ele fica ali, permanece naquela página. Uma página de produto com vitrine gera um engajamento de mais de 2 minutos e meio. Então, eu trago o consumidor para o meio do cerne do negócio. E a gente faz com que ele consiga ter todas as informações necessárias para a tomada de decisão dele e para que ele não saia de lá sem o produto no carrinho. Então, por isso que se preocupar com o consumidor, se preocupar com o shopper e colocar ele no centro da atenção do seu negócio vai fazer toda a diferença para o crescimento ou não das suas vendas nos meios online ou digitais. Acho que é exatamente isso mesmo. É muito legal que você trouxe esses números, esse fato que a pessoa passa em média 20, 30 segundos numa página de produto, e vocês conseguem chegar a mais de 2 minutos. E mesmo, concordo com você, que isso é colocar o consumidor mesmo no meio, porque aqui é muito mais que vender o produto, é mesmo mostrar um valor adicional e melhorar muito a experiência da pessoa, colocar a pessoa em imersão, acho que totalmente uma imersão visual, mas em imersão dentro do produto pelo momento que ele está na página. É essa imersão que faz que a pessoa se engaja muito mais.
Então, acho que temos a mesma visão mesmo sobre essa evolução e o fato que o cliente cada vez mais ele vai ficar no centro mesmo e que isso virá uma urgência para evoluir. Mas aí, então, ampliando esse cenário, essa mudança que estamos hoje, já falamos um pouco sobre isso, mas como você enxerga a evolução desse mercado de e-commerce nos próximos meses, nos próximos anos? Acho que mais que o fato que a pessoa hoje sabemos que ela tem diferentes pontos, no ponto físico, no ponto digital, nos dois ao mesmo tempo, algumas vezes está no celular olhando uma coisa que está na loja, enfim. Acho que mais mesmo uma questão sobre como vai evoluir esse mercado. Ao meu ver, as pessoas vão ter que mudar a forma de trabalhar. Acho que, no geral, vai mudar muitas coisas dentro das empresas. Como você enxerga mesmo essas mudanças, como ansiedade, como tranquilidade, e quais você acha que vão ser as maiores mudanças mesmo que vão ser necessárias dentro do e-commerce e dentro das tecnologias que acompanham? É muito legal ver que vocês têm uma tecnologia muito especializada sobre um ponto específico de contato, e acho que cada vez mais vão ter ferramentas especializadas em diferentes pontos, tipo, vamos falar da loja, e isso vai criar outros pontos, outros produtos de vocês, mas tem um nicho principal que é esse momento. Então, como você enxerga toda essa evolução mesmo do mercado nos próximos meses e nos próximos anos? Olhando para o mercado digital, para o mercado de e-commerce, o que eu penso é que não tem volta, a gente continua crescendo, continua evoluindo, as pessoas cada vez mais vão comprar no digital. Você hoje anda pelo transporte público e as pessoas não se olham mais, né? Elas olham para os seus aparelhos, para os seus smartphones, né? Todo mundo centrado ali no consumindo aquele conteúdo dentro daquela telinha pequenininha na sua mão. Então, todo mundo fica no digital muito tempo e elas acabam consumindo cada vez mais no digital. Eu penso que as marcas, as indústrias, elas vão conseguir evoluir buscando a Perfect Store no meio digital, né? Elas vão ter cada vez mais que construir a loja perfeita no digital para que o consumidor, mesmo que ele busque o produto no digital e vá na loja física comprar, que ele vá na loja física com certeza de que ele quer aquela marca e aquele produto, né? Então, ela ajuda a fidelizar o seu negócio tendo uma Perfect Store. A ideia da loja perfeita no meio digital faz toda a diferença para as indústrias. Por quê? Porque ela cria insumos para que o consumidor, para que o shopper, ele tenha toda a informação necessária para uma tomada de decisão de compra. Né? Eu penso que o mercado ele é um mercado hoje físico e digital, mas que em alguns momentos já é digital, né? Então a gente pensa que 70% das decisões de compra, independente do físico ou digital, passam pelo digital hoje. Então, se o digital é pobre, você perde a chance de criar fidelidade. Então, enriqueçam as suas páginas, enriqueçam suas vitrines, enriqueçam suas landing pages, seus sites próprios, enriqueçam a comunicação digital com o seu consumidor. Né? A gente tem o phygital e a gente tem o omnichannel. Né? O omnichannel, eu tenho o consumidor comprando no físico, comprando no digital, comprando em qualquer meio que ele achar o mais interessante para ele, mas nunca ignorando o outro meio para tomar decisão. Né? Então, às vezes eu vou na loja, experimento o sapato, sei que o 40 serviu no meu pé, e aí eu volto para a internet, faço uma busca em qualquer buscador, no Google ou qualquer outro, encontro o melhor preço e faço a compra no digital. Ou eu faço ao contrário, vou no digital, vejo a televisão, qual é o modelo que eu gosto, todas as características da televisão que eu queria ter na minha casa, e vou na loja negociar com o vendedor para conseguir a melhor condição. Então,
não dá para separar uma coisa da outra. A gente não consegue mais separar o físico do digital, o omnichannel, o phygital. Então, por isso que a gente tem que pensar nas soluções que integram essas duas coisas. A Standout tem uma solução de phygital muito interessante, que ela traz para o ponto de venda a possibilidade de, através de um QR Code, o consumidor bater o QR Code com o seu smartphone no ponto de venda e coletar todas as informações que ele precisa daquele produto na palma da mão e pegar o produto da prateleira. Dá para desintegrar? Isso não dá, é impossível. As coisas já vão caminhar sempre juntos. Então, eu acredito no mercado em franco crescimento, eu acredito que o digital não tem volta, eu acredito que é um mercado emergente e que só vai crescer. E acho que você tem um contexto também que vemos que aumenta o número de atores dentro desse mercado. Porque alguns anos atrás, o que acontecia, a indústria ia dar dinheiro para um varejo para ele investir no digital. Hoje vemos mesmo que indústrias vão investir diretamente, então através da vitrine, através do QR Code, vão desenvolver esse conteúdo. E isso vai servir ao varejo, que ele vai vender mais porque vai converter mais para ele, e vai servir mesmo à indústria, que ela vai controlar melhor a mensagem que ela passa, que ela vai precisar entender melhor o consumidor e então trazer mesmo para ele as informações certas. Então acho que esse crescimento que você fará e no qual eu concordo, talvez nos próximos meses, não sei, mas a meio prazo total. Acho que ele começa por envolver mais pessoas dentro desse mundo digital. E começando por, vamos envolver a indústria. Eu trabalhando com pequenas e médias empresas, vi muito fábricas mesmo, falando, cara, o mundo do atacado é muito complicado hoje. Então, quero chegar até o consumidor final. Então, a indústria também, nesses pequenos e médios negócios, está chegando a trazer mesmo um resultado, a trazer uma informação e atingir direito ao consumidor final. Então, esse crescimento não é só um crescimento de faturamento, e vemos que faturamento talvez não vai ser isso, vai ser de um lado de consumidores e do outro lado mesmo de atores que você envolver nesse mundo digital, através da indústria que está chegando cada vez mais. Vamos agora na terceira parte do podcast, que é sempre um pequeno joguinho que inventamos por aqui para saber se você é uma pessoa que dá bons conselhos. Então, vou te fazer a primeira pergunta. Você vai ter que dar conselhos para 3 pessoas diferentes. A primeira pessoa você conhece muito bem, era. Qual é o conselho que você iria dar para o Emerson de 10 anos atrás? Para o você de 10 anos atrás? Pode ser até de 20 anos atrás. Pessoa que ainda estava iniciando, que estava muito longe de ser que está hoje, que podia ter talvez algumas inseguranças, mas qual é o conselho que daria para você do passado? Bom, eu daria de conselho para o Emerson de 10 anos atrás que ele tivesse feito essa transição para o mercado de e-commerce, para o mercado digital, naquele momento. E não ter esperado tanto para poder fazer esse movimento. Né? Porque eu enxergo esse mercado digital, né, de e-commerce muito promissor, né? E é o mercado do futuro. Então, se eu pudesse, há 10 anos atrás, ter começado já a explorar esse mercado, né, eu teria talvez colhido melhores e mais frutos ainda do que eu já venho colhendo agora. Né? Mas eu talvez tivesse feito essa transição um pouco antes. Acho que é super válido. Não podemos voltar no tempo, mas sempre dá mesmo para acelerar no momento certo, mas gostei bastante. Agora temos uma pessoa que quer criar um e-commerce. Só que, cara, está saindo de zero, está vindo mesmo por ser uma indústria, uma pessoa, enfim, que chega para você falando, Emerson, eu quero criar meu e-commerce. Qual é o principal conselho que você vai dar para essa pessoa? Que ela não encare o e-commerce como algo não relevante para o seu negócio. Ela tem que encarar o e-commerce, o digital, como o futuro do seu negócio. Então, acho que o conselho que eu daria para essa pessoa é: estude muito sobre o que você vai fazer, debruce sobre o tema, conheça
o mercado o máximo possível, através de literatura, através de estudo, contrate, eventualmente, se for uma empresa, contrate pessoas que já têm conhecimento do negócio, né? Busque no mercado pessoas que possam agregar conhecimento para essa criação do e-commerce e mergulhe de cabeça no digital. Eu acredito demais no mercado. Eu acredito demais no crescimento do digital. Eu acredito demais no e-commerce. Então, se eu tenho um conselho para dar para essa pessoa, que ela faça isso com muita seriedade, todo o conhecimento possível e que ela encare isso como um negócio do futuro dos seus produtos. Muito obrigado. Eu agradeço de verdade, porque vemos muitas pessoas ainda hoje que têm a visão de vou entrar no digital, vou colocar minha loja online e vai vender sozinho. E aí nós chamamos procurar ajuda. Depois de 6 meses, 1 ano, algumas vezes temos alguns clientes que entraram falando faz 7 anos que tenho e-commerce, nunca vendi nada. E aí, então, acho que essa parte mesmo, para voltar mesmo nisso, na educação, nessa parte de procurar, de se informar, de fazer isso de maneira séria, e que um negócio de verdade, uma coisa que não se inventa, não uma coisa que uma magia colocar online e amanhã você vai vender bem. Então, estudar, acho que é um conselho mais que válido mesmo. E agora temos um terceiro perfil para que você vai dar um conselho, precisaria dar esse conselho, que é a pessoa que fala, Emerson, esse mundo está numa crise, cara, vou desistir do meu e-commerce, quero abandonar mesmo isso. O que você iria passar de conselho para essa pessoa? Eu aconselharia essa pessoa de que ela não abandonasse o e-commerce, né? Que ela reestruturasse o e-commerce dela, que ela buscasse profissionalizar o e-commerce dela. Se o e-commerce dela não está sendo eficiente, provavelmente é porque ela não transformou ou não criou um e-commerce profissional o suficiente para gerar negócios. Então, para que ele buscasse profissionalizar de fato aquele meio de geração de receita para o seu negócio. O e-commerce é um meio de geração de receita incrível para a maior parte das empresas. Não existe nenhuma grande empresa que está fora do meio digital. Eu atendo hoje na Standout quase 500 marcas de enterprises, de grandes empresas, grandes indústrias. Tenho mais de 300 parceiros de e-commerce que estão conosco para poder publicar esses conteúdos. Será que todo mundo está errado? De jeito nenhum. Essa turma está andando à frente do seu tempo. Eles correram para poder chegar na frente. Então, se alguém está querendo desistir do e-commerce, o meu conselho é não desista. Profissionalize o seu negócio. E aí eu tenho certeza que profissionalizando o seu negócio, e como é que ele faz isso? Mais uma vez, se debruçando sobre o seu e-commerce, aprendendo sobre o comércio online, buscando eventualmente uma consultoria que pode apoiá-lo nesse momento de indecisão, de continua ou não. Às vezes você precisa de ajuda. Uhum. E algumas consultorias estão aí no mercado para poder fazer isso, estão prontas para poder ajudar essas empresas. Então, busque ajuda, e aí eu tenho certeza que com um pouco de estudo, um pouco de dedicação, um pouco de esforço, isso tudo junto, você vai colher os frutos que você precisa do seu negócio digital e do seu negócio online. Perfeito. É muito legal. Agora estou terminando mesmo, já toquei todos os assuntos que queria tocar, mas por uma vez queria mesmo resumir, porque acho que o ponto muito forte desse podcast é entender a importância, da educação, e dois, acho que você está trazendo aqui uma coisa muito importante, que não tem idade para começar, que não tem idade mesmo para conseguir aprender, que isso tem atitude, tem vontade, tem o esforço, como você falou, tem a dedicação, tem conseguir trazer isso, e qualquer profissional que tem interesse pode conseguir trazer mesmo isso. Então, para mim foi muito legal ter essa conversa.
ter uma pessoa que tem mais experiência mesmo no mercado e que teve experiência em diferentes mercados e mostrar que mesmo é possível ter sucesso dentro do mundo do e-commerce e de diferentes formas. Não é só criar seu e-commerce, e entender mesmo qual é o lugar, o que conseguimos trazer para esse mundo. Então, eu toquei todos os assuntos que queria tocar nessa conversa com você. E a última pergunta que vou ter, então, vai ser se você acredita que tem um assunto que não tocamos aqui que seria muito relevante para vir completar essa conversa, se você está feliz da conversa, enfim, como foi do seu lado? Eu acho que tivemos uma tarde muito rica, né, de conversa. Fico muito grato pelo convite. Nós abordamos os principais temas sobre o negócio de e-commerce, né, temas relevantes, com muita propriedade. Eu agradeço a propriedade em que você trouxe os temas. É muito legal você poder trocar ideias com quem tem essa propriedade. Então, eu só tenho, de fato, a agradecer essa oportunidade da gente ter esse bate-papo aqui de alguns minutos, que foi muito rico. Tá bom, então acho que podemos encerrar essa conversa. Uma vez mais, Emerson, muito obrigado. Vamos deixar na descrição o nome mesmo da Standout, para quem pode ter interesse para conhecer mais, entender mais como vocês trazem esse conteúdo, esse ponto de QR Code. Achei muito legal, esse ponto mesmo de vitrine digital, que acho que o principal produto de vocês, com certeza, faz diferença. Você trouxe os números, mas além disso, com certeza faz diferença. Então, agradeço para ter vindo até aqui, agradeço para seu tempo, para sua gentileza, para ter aguentado meu sotaque também, que eu sei que não é sempre fácil, mas enfim. E espero que tenhamos outras conversas daqui a pouco. E agradeço para quem me ouviu até agora e falo para vocês até logo para mais um convidado ou convidada. Tchau, pessoal.